Imagina só você descobrir que toda a realidade nada mais é do que uma programação. E a sua vida é uma mentira. Tipo, você passou a sua vida inteira dentro de um casulo e suas conquistas, sua criação, seus pais, tudo não passa de uma grande ilusão. Essa é a proposta do filme Matrix, que foi lançado em 1999. E eu comecei a ver muito trecho desse filme lá na vibe de teoria da conspiração. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e decidi reassistir esse filme. E é isso que a gente vai falar desse filme hoje, em 2024, gente. Tem coisas que realmente são muito impressionantes. No final eu vou mostrar pra vocês uma arte que eu fiz com um pôster no Ibis Paint, que eu sempre faço isso, que é um diferencial aqui pra gente. E se você quiser dominar o Ibis Paint, tem um link aqui do curso completo na descrição. A gente descobre, né, no filme, a gente conhece o Neo, que na verdade tem uma vida dupla. Ele, de um lado, ele é um programador, trabalha numa empresa, e do outro lado, ele é ali um hacker, que é conhecido como Neo, que é o nome dele, né, conhecido ali na internet. E aí a gente vê que ele tem problemas ali no trabalho, tem um determinado momento que ele é chamado pelo chefe, mas aparentemente o Neo, ele tem muitas questões, muitas perguntas, e está atrás de uma pessoa que pode responder essas perguntas que nem ele sabe qual que é. Aí ele vende umas coisas, umas músicas lá, e aí ele acaba indo para uma festa e encontrando uma mulher. Essa mulher é a mesma que mandou mensagem para ele pelo PC. Ele até fala ali que ele achou que era um cara, e ela fala que isso sempre acontece. Depois disso, começa a desencadear ali uma série de acontecimentos, né? Ele começa a ser perseguido por uns homens de preto, digamos assim, e ele tem uma experiência muito bizarra, onde eles literalmente colocam uma coisa ali dentro do umbigo dele e ele acorda dentro do quarto dele. Quando ele acorda dentro do quarto dele, ele acha que é um sonho, mas esse sonho, depois ele acaba descobrindo que na verdade não é. Ele reencontra aquela mulher que eu falei pra vocês que ele encontrou lá na festa, e dali ela pergunta, né, eles vão pra tirar isso que tá na barriga dele, e pergunta pra ele se ele quer voltar ali pra aquela realidade, que não é realidade, ou se ele quer as respostas para as perguntas dele. E é aí que a gente entra aí nessa questão da Matrix e descobre que a Matrix nada mais é do que a nossa realidade. A Terra, a vida em geral é uma grande Matrix, não existe. É uma programação como uma programação de computador. É quase como se a gente vivesse no The Sims. Só que os personagens de The Sims não sabem que é um jogo e não sabem que são avatares dentro de um jogo. Isso dá uma grande explosão na cabeça. Mas eu acredito que esse filme, né, como eu falei pra vocês, eu fui assistir esse filme totalmente influenciada pelo fato de que eu estava vendo muitos cortes falando desse filme, trechos desse filme, e principalmente uma cena específica quando ele vai ser, né, o cara que resgata ele ali, que é uma referência, um líder, explica pra ele que as inteligências artificiais, elas tomaram toda a nossa sociedade. Inicialmente eles precisavam de energia, principalmente energia solar para sobreviver, né, para viver ali as inteligências artificiais, mas eles descobriram que nós somos uma pilha, nós somos pura energia e que eles poderiam nos plantar praticamente ali e nos colher e fazer o que quiser com a gente, era isso que eles faziam. Então existiam ali vários casulos onde eles criavam seres humanos, né, bebês. Depois de um certo tamanho desses bebês, eles eram levados para esses casulos, onde era enfiado vários fios ali neles. E aí eles entravam ali na Matrix desde que se tende por gente. E ali eles crescem, vivem, têm vidas, têm metas, têm tudo, mas é uma grande mentira. Quem ganha com isso? As máquinas, porque ali eles conseguem ter esse aglomerado de energias que o próprio corpo como ser humano, né, transmite para eles viverem bem, e nós vivemos uma grande fantasia. E é um filme assim que quando eles falam da inteligência artificial é um filme que foi lançado em 1999, onde essa onda toda da inteligência artificial não era uma coisa de conhecimento geral, né? Então eu comecei a criar ali algumas teorias e quero conversar com vocês sobre isso. A primeira teoria é a nossa necessidade de acreditar que existe algo a mais, né? E esses filmes em geral, vamos falar do protagonista, que é o Neo, que é o escolhido, né? O escolhido para
desfazer tudo isso, para salvar a humanidade, né? A gente tem o herói ali. Temos aqueles clichê básico, que é um romancezinho ali no final. Temos o Neo, que é um personagem centrado, que é o escolhido, que vai vir e libertar toda a sociedade, né? Toda a humanidade de um mal. Nós temos ali também essa teoria, né? Que existe algo errado, e eu acredito sim que existe muita coisa nesse mundo, muita coisa que a gente tem que a gente não sabemos se é como ali mesmo fala, que se a ignorância é uma benção ou não, né? Tem um personagem, inclusive, que vira um vilão ali no filme, que ele fala isso, né? Praticamente ele era mais feliz quando ele vivia na Matrix sem saber a verdade. Mas não é todo mundo que pensa assim. Tem pessoas que não querem viver numa Matrix, tem gente que quer viver o que é para se viver, nem que seja uma realidade dura. E ali também outro ponto do filme, né, é que eles falam que eles tentaram criar uma Matrix onde todos os seres humanos seriam felizes. Mas aparentemente a programação humana não rejeitou isso aí. E eles perderam várias pessoas nessa tentativa de criar um mundo onde todo mundo é feliz, todo mundo é realizado, e não deu certo. E aí eles criaram a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Onde é um mundo que tem muita dor, um mundo de sofrimento, um mundo de metas, tem que ser batidas, tem que ser alcançadas. E deu certo. O ser humano começou a se multiplicar, as coisas começaram a dar certo. Vivemos aqui na nossa realidade até X, né, idade, até que o corpo dentro do casulo não dá mais conta e aí é desligado. E aí eles conseguem a energia que eles tanto querem. É várias críticas dentro de um filme só. Acho sim que dá para tirar muitas lições da fantasia, né, de filmes. E eu não acredito que eles vão... Por exemplo, eu vi um trecho de um podcast dizendo que basicamente Matrix conta exatamente... Gente, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que filmes retratam coisas que vão acontecendo de uma forma meio deturpada, talvez. A gente vê aí o caso do P. Diddy que aconteceu, e a gente vê que aquela festa branca que tinha nas Branquelas poderia ali claramente ser uma referência sobre o que acontecia. Era exatamente como era? Não. As festas ali das Branquelas retratou o que acontecia Não. Era de uma forma cômica, era de uma forma mais descentralizada. Vocês estão entendendo? Então, eu acredito sim que pessoas mandam... Filme é uma forma de expressão como música. E muitos artistas expressam suas alegrias e suas dores através de filmes e músicas e teatro, entende? Então é uma forma de expressão. Mas vamos falar de Matrix, né? A gente tem a possibilidade que a realidade que vivemos não é a nossa realidade. Inclusive tem um outro filme também que eu não lembro o nome, onde basicamente o rapaz queria muito que uma máquina contasse a realidade. Ele contou a realidade. A realidade é que tudo também era uma grande ilusão e que a gente era comida de aranha, se eu não me engano. Um ser assim enorme, muito parecido com aranha. E ela criava, tipo, dentro do casulo ali que a gente ficava ali vivendo um mundo de fantasia até ela decidir comer a gente. Então, assim, eu me lembrei bastante disso, eu só realmente não lembro que filme que é, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Então a gente tem essa possibilidade, né, e a realidade ela é muito dura, Matrix traz isso, esse filme que eu falei pra vocês também. Nós temos ali uma crítica também com relação à vivência da dor, eu acredito que sim, como o ser humano não foi programado para ser feliz e como nós rejeitamos a felicidade, então foi preciso ali nos colocar em uma situação total e completa de sufocamento para que nós viver essa vida difícil fosse da natureza humana. É uma crítica muito pesada sobre como a gente vive o problema. Eu tô com outro canal chamado Mundo da Luli Sansi. Lá eu converso com vocês todo dia, são vídeos sem cortes, sem thumbnail, sem nada. Eu só sento ali e converso com vocês. E aí um dos vídeos, né, eu falei pra vocês como solucionar problemas. E eu vi esse padrão de comportamento. A gente tem um problema, foca muito nesse problema e não foca na solução. E não faz o menor sentido. Depois que você para de focar em um problema e passa a focar na solução dos problemas e vê resultados, você fala, por que eu passava tanto tempo conversando, falando, choramingando sobre problemas? Complicado, né? Então eu sinto que essa parte que eles falam ali da conversa, da natureza humana para que um sofrimento, como se a gente fosse um vírus, uma coisa ruim, que tivesse sede disso, eu creio que é justamente essa crítica à escassez,
ao foco extremo ao problema e não à solução do problema. É um filme muito legal, os efeitos dele é muito legal. Ele faz uma crítica boa, de verdade, com relação à realidade. Tem uma cena específica que eu preciso muito falar com vocês sobre isso, que ele vai para falar com o tal do oráculo, né? E na porta em latim do oráculo estava escrito: conheça a ti mesmo. E aquilo ali, gente, é bizarro. Ah, mas vivemos numa Matrix, porque fui assistir o filme Matrix partindo do pressuposto que eu vi muita gente falando sobre Matrix, né? Vivemos numa realidade paralela, o sistema, a teoria da conspiração. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a teoria da conspiração e poucas pessoas falando, tá, mas o que a gente faz com isso? E eu acredito nessa resposta. Aqui, ó, sem enrolar pra vocês. Conheça a ti mesmo. Eu acredito que é o sentido da vida. Nós conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, a nossa natureza, o nosso pensamento, o que a gente quer, a nossa essência. Conheça a ti mesmo, né? A resposta para muitos problemas, você se conhecer, você saber os seus limites, você saber o que te faz feliz, você saber pelo que você quer viver, pelo que você não quer viver, é sobre isso. E eu acho que tá aí a grande chave, né? Matrix, ele mostra pra gente essa realidade paralela sobre o despertar, e o filme inteiro é sobre o despertar, e o oráculo, né, que é ali onde ele vai conversar, ele fala o que é pra ser. Você pode ver que no final a menina conta o que de fato o oráculo falou pra ela e era de fato. A gente vê ali o que o oráculo falou ali pro capitão, que de certa forma era verdade. Até mesmo que ele contou, o oráculo falou pro Neo era verdade, de certa forma. Ele teve que fazer uma escolha ali. Ele poderia ter optado por simplesmente ficar ou ir salvar. E ele tinha que decidir ali, né, por uma vida, e ele decidiu por uma vida. E isso não tirou dele o fato dele ser escolhido. Em nenhum momento o oráculo falou que o fato dele ter que escolher um ou outro o tirava do posto de o escolhido, né? Inclusive o jeito que ela fala que o capitão acreditava que ele era o escolhido, parecia que ele não era, mas ele era. Era a fé ali do capitão. E a porta do oráculo, ele chama atenção para isso e mostra para ele que lá estava escrito: conheça a ti mesmo. É um filme sensacional. Ele foi lançado em 1999 e uma qualidade sensacional. Vou fazer outros vídeos falando dos outros filmes, mas por enquanto eu assisti só esse. E agora eu vou mostrar pra vocês a arte que eu fiz no Ibis Paint. E tá aqui, pessoal, eu fiz essa arte aqui em cima do pôster. Eu decidi deixar umas grandes sombras ali no Neo, né, que é o protagonista, e também chamei mais atenção ali pra Matrix, dando um efeito de iluminação. E atrás ali do Neo eu também fiz essa espécie de névoa branca para enfatizar ainda mais a figura dele, que o filme inteiro enfatiza ele como o grande escolhido, o escolhido que enxerga a Matrix. Quando ele consegue ali zerar a trend no final e ele fica muito poderoso, você vê que ele não enxerga mais como parede pessoa, ele vê como código de computador, ele vê como os códigos da Matrix. E isso torna tão poderoso, porque ele não precisa quebrar uma barreira. Eu vou dar um exemplo sobre, por exemplo, interferência, né? Tipo assim, esses VPNs que tem de internet. Então, VPN basicamente você acessa daqui, mas ele dá um outro endereço. E aí, para ele fazer isso, a sua internet ela fica muito mais lenta. Então, é basicamente isso. Ele não vê como uma referência. Ele apenas vê o nu e o cru. Então, para ele desviar, ele tomar decisões é muito mais rápido, porque ele não tem essa base de referência que é ter que enxergar aquela Matrix. Ele já enxerga o código. Então, por isso que ele ficou tão potente. Tô explicando aqui por que ele ficou tão rápido. Mas é isso, ó, gente. Se vocês quiserem aprender a usar o Ibis Paint, tem um link aqui na descrição. Eu ensino para vocês através de vídeo aula, passo a passo, como mexer em cada uma dessas funções. Assim vocês conseguem fazer de tudo aqui, porque eu transformo capas de livro, eu transformo pôster, igual vocês estão vendo aqui, eu faço desenho, eu faço minhas thumbnails, então tudo aqui nesse aplicativo, ele dá pra fazer tudo. E é isso, se inscreve no canal, tá tendo vídeo sempre aqui todos os dias, e até o próximo vídeo.